Bom dia, rapaziada. Hoje a gente vai falar de um assunto polêmico, tá? Bem polêmico. Que eu lancei ali nas redes sociais um caso real que aconteceu na empresa e a galera, pra variar, né? Só resposta errada. Bora lá. E esse é mais um quadro daqueles que sempre me pediram para conversar assuntos aleatórios. É o quadro Na Boleia com Matheus Leandro e a gente vai falar sobre um caso real que aconteceu na empresa ontem, rapaziada. Só que a galera pirou. Eu acho que é muito mais fácil tu responder que tu não sabe do que tu tentar ficar achando uma desculpa ou tentar ficar achando uma resposta ou tentar achar um erro que não existe, sabe? Cara, não sabe, só fala, eu não sei e eu vou estudar e pronto, ponto final. Ah, mas o problema foi na aplicação, a regra de negócio tem que estar na aplicação, front-end que errou, a coluna no banco de dados, ela não deveria ser nula, se não pode subir nulo. Cara, para de ser chato, que a matemática é uma ciência exata, mano. 1 mais 1 é 2, não é 11. Eu fiz uma pergunta muito simples, que só existia uma única resposta. Eu vou contextualizar aqui pra vocês, tá? Parada é a seguinte: quando uma coluna retorna null de uma query SQL, o que você faz para ela assumir o valor, por exemplo, 1 numérico e não nulo? Essa era a pergunta. E daí eu fiz esse questionamento, rapaziada, para 4 desenvolvedores, 2 júnior e 2 pleno. Mas o objetivo não era assim, tu tem que saber, ou então eu vou questionar eles para fazer eles passar vergonha aqui na empresa. Não. O questionamento foi feito para justamente ensinar eles o motivo daquela coluna estar nula e o motivo de como resolver aquele problema, tá? Então todo mundo sabe que, todo mundo não, né? O princípio básico do SQL é usar coalesce quando a coluna está nula e tu quer substituir por um valor default, um valor padrão. Coalesce, é isso, ponto final. Dentro do meu select, coloco isso na coluna e pronto, tá resolvido. Essa era a resposta. Só que, né, aconteceu que 2 desenvolvedores plenos, eles acabaram não sabendo a resposta. Então um falou não sei e o outro também falou não sei. O outro desenvolvedor júnior que eu questionei dele começou a fazer igual o pessoal do Twitter, que são os caras que manjam pra caramba, né? Tudo trabalho na gringa e ganham um salário de 40 mil reais. Começaram, mas o problema tá na aplicação, isso não poderia, tal, sem saber o contexto, né? Vamos lá, pessoal. Júnior começou a inventar coisas e o outro simplesmente virou a cadeira e falou assim, ó, é coalesce, é isso que tu tem que usar. Perfeito, tá? E daí tem alguns sabichões, né, no Twitter. Eu queria pegar aqui, tô parado na sinaleira, para ler algumas respostas, porque não faz sentido, mas eu vou ler só quando eu chegar lá no estacionamento. Mas uma que me pegou muito, foi o seguinte: eu trocaria a coluna de null para um default 1 diretamente na tabela no banco de dados. Eu pensei, olha só a solução do cara. Beleza, cara. É uma tabela
que tem quase 1 milhão de registros. Tu já pensou o custo que eu vou ter com o meu banco de dados e com o meu sistema operacional só em trocar o null, o tipo default de uma coluna na tabela com 1 milhão de linhas? O banco ele vai precisar fazer uma alteração nessas 1 milhão de linhas, tirando o null e colocando 1. Tu já parou para pensar no que tu respondeu? Beleza. Cara, não sei nem o que falar na real. Daí o outro falou, mas a regra eu colocaria na aplicação. Ótimo. Colocar a regra na aplicação vai funcionar. Mas é as transações passadas, de 5 anos para trás. O que tu vai fazer? Tu vai colocar na aplicação mesmo? Eu acho que tu colocar na aplicação resolve. Beleza, resolve. Porém, para as transações futuras, né? Para as próximas transações. Mas a questão é que a pessoa não pede o contexto, era um arquivo de importação. Essa coluna, ela precisa ser nula, porque é um arquivo de importação externo. Softwares externos utilizam. Significa que alguns softwares parceiros aceitam null e outros não. Então, antes de responder, cara, pede o contexto, cara. E nessa questão não precisava nem de contexto. Eu cheguei aqui no estacionamento, eu vou ler pra vocês, tá? Eu vou ler aqui pra vocês. Se liga só, e coloca na tela aí também. Deixa eu entrar na minha garagem. Boa. É que eu acho que aqui fica escuro. Aqui é bom, ó. Vamos lá. Vamos ler aqui a pergunta, ó. Caso real. A pergunta: a coluna, número de série, está retornando do select o valor null. Porém, isso não pode. A condição que eu quero é, se for null, o valor tem que ser 1. Fiz esse questionamento para 4 devs, 1 respondeu corretamente, 3 não souberam responder. 2 planos e 2 júnior por tempo de casa. Plenos, eu não gosto de falar por tempo de casa, mas eu tô dizendo que tem de 3 a 5 anos de casa, tá? Daí, 1 respondeu assim, os plenos não sabiam. A única desculpa é se nunca mexem com o banco, mas eu acho preocupante. Beleza. Impressionante, eu puxaria a orelha de todos os 3 plenos e subiria no telhado. Beleza. Olha o outro. Nenhum deles falou depende? Porra, acha que tá sendo sênior com essa resposta. Porque se for null, precisa voltar 1. É uma regra de negócio? Se for uma regra de negócio, aonde elas estão? Dependendo das respostas, eu nem trataria isso no select. Olha só, o cara faz questionamentos de Enem para uma pergunta simples, né? O outro falou, explica para os 3 devs que não souberam responder e bola para frente. Perfeito, essa é a resposta ideal. Daí o outro, olha só, o outro. Foto de anime aqui, hein? Em tese, seguindo a risca, regra de negócio deveria estar na camada de app. Não! E não na camada de persistência. Cara, eu fico com raiva. Se está salvo como null, pois você disse estar retornando, então não existe uma constraint de persistência ao salvar. Portanto, deveria ser tratado na aplicação e não na query. Primeiro que regra de negócio é na camada de serviço, tá? Segundo que eu não posso botar uma constraint no banco porque essa coluna pode ser nula. Uma pergunta simples com a resposta simples e uma galera viajando nos questionamentos. Perfeito, ó, Rogério aqui é isso. Eles puderam pesquisar. Cara, não era uma pergunta de prova, tá ligado? Não era um teste técnico, era simplesmente uma pergunta para conhecimento. A resposta é qual S? Beleza, é isso aí.
Ah, mas a regra de negócio... Ó, esse aqui foi, tipo, bem consistente aqui, ó. Ele ironizou quem tá falando sobre regra de negócio, sobre front na aplicação, né? Ele até botou, ó, e se a query é para um relatório específico ou o banco tem uma complexidade alta de relacionamentos? Perfeito. Outro botou is no ou coalesce, ótimo. Então assim, pessoal, é o que eu falo da base, né? A fundamentação e a base é muito importante. Esse tipo de problema é extremamente comum e básico no SQL. Tu tem que saber, tu não vai precisar perguntar para a inteligência artificial como centralizar uma div, como colocar a cor num botão. Os teus prompts, eles precisam ser mais elaborados e inteligentes do que isso, tá? Os guris não souberam, beleza, bola pra frente, a gente pagou um curso de SQL, a gente vai dar treinamento pros caras, porque para uma empresa que trabalha com full banco de dados relacional, o core da empresa é em banco de dados, você precisa saber isso. Ponto final. Beleza? Eu acho que é esse o Na Boleia com o Matheus Neto Ferreira. Então, se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, de curtir este vídeo, de compartilhá-lo em suas redes sociais. E veja se o teu sino de notificação está ativado, porque o Na Boleia tá vindo com tudo, rapaziada. Forte abraço e até o próximo. Fui!